Espero que todo mundo tenha tido um bom almoço, seja descansado. É um prazer apresentar agora o nosso primeiro palestrante das palestras de divulgação, o professor Eduardo Teixeira. O professor Eduardo fez doutorado em Austin, Texas, com um dos EDPistas mais renomados atualmente, o professor Luiz Caffarelli. Terminou em 2005, e aí depois ficou 3 anos em Rutgers University, como professor assistente em Rutgers University. Em 2008, retornou ao Brasil, se instalou na Universidade Federal do Ceará, e este ano fez agora, foi professor titular, fez concurso para professor titular, agora ele é professor titular na Federal do Ceará. O professor Eduardo é pesquisador do CNPq e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E a área de especialidade dele são problemas de fronteira livre. Então, o professor Eduardo vai nos falar um pouco sobre teoria de regularidade para EDPs elípticas e aplicações. Tá, joia. Muito obrigado, Helena. Acho que eu vou usar Acho que tem um pontinho aqui que serve. Obrigado, Helena. Obrigado, Roberto. É um prazer enorme ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos aqui nesse evento. É uma iniciativa maravilhosa. Bom, então eu vou conversar um pouquinho, em termos gerais, sobre teoria de EDP com vocês. Isso aqui é mais ou menos o que eu quero falar hoje. Certo? Então, deixa eu começar falando sobre a equação de Laplace. Certo? É o protótipo básico de equações elípticas de segunda ordem. Bom, vamos começar do começo mesmo. Se você tem uma função u, duas vezes diferenciável, por exemplo, definimos que o laplaciano de u, e denotamos com esse triângulozinho, é definido por as somas puras das derivadas de segunda ordem, puras. Tá certo? É interessante notar que o laplaciano ele tem duas interpretações. Uma, a nível variacional, você pode ver facilmente que o laplaciano é o divergente do gradiente. E uma interpretação não variacional, que ela é o traço da hessiana. Certo? Se você vê a matriz hessiana, se você calcula o traço, é exatamente o que está escrito lá em cima. Tá ótimo. Bom, também dizemos que a função é harmônica se o laplaciano de u é igual a zero. Tá bem? Isso é bastante clássico. Agora, da onde essa equação aparece? Ela aparece em vários lugares de matemática, física matemática, em geometria. Nós vamos falar sobre vários exemplos. Certo? Mas vamos começar com uma motivação bem simples, uma motivação clássica. Suponha que nós temos uma região, digamos, U do R3, e U pequeno vai ser a densidade de uma determinada substância em equilíbrio. Você pode pensar, por exemplo, nível uma droga que vai ser injetada numa célula, você pode pensar que é uma gota de tinta que você está colocando numa piscina, várias interpretações. E a pergunta é, então está aqui a minha região U, e para efeitos didáticos nós vamos supor que ela está em equilíbrio. Eu quero saber qual é a EDP que rege essa distribuição de densidade. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Bom, então eu tenho aqui a minha região U, eu seleciono aleatoriamente uma região, uma sub-região desse meu domínio U, e pelo fato dela estar em equilíbrio, eu vou olhar agora para o fluxo de densidade, vamos chamar de F, o fluxo de densidade, como é que a densidade está mudando. Bom, como ela está em equilíbrio, dizer que está em equilíbrio significa exatamente isso, matematicamente. Significa que o que entra, sai. Certo? Não estou nem criando, nem suprimindo nada dentro dessa região V. Agora eu uso o teorema da divergência, todos nós aprendemos em cálculo 3, que a integral de f vezes a derivada normal é igual à integral dentro da região V da divergência do campo. Tá certo? Bem, mas existe um princípio básico que diz que a densidade ela vai fluir da região mais densa
para a região menos densa. O que significa isso? Novamente, em cálculo 3, a gente aprende que o gradiente é exatamente a direção aonde a função cresce mais. Então, por esse princípio que eu acabei de falar, o fluxo de densidade deve ser uma proporção, uma constante negativa, vezes o gradiente de 1. Então, quando você substitui isso, como nós lembramos agora há pouco, o divergente do gradiente é o laplaciano. Então, isso diz que o laplaciano de U, da densidade dessa substância, quando eu integro sobre qualquer região, é zero. Só existe uma única alternativa para isso, é se de fato o laplaciano da U for zero. Tá ótimo? Esse é um dos exemplos mais clássicos de motivação da equação de Laplace. Uma outra também bastante clássica, todos nós já vimos no primeiro curso de variáveis complexas, são as equações de Cauchy-Riemann. Certo? E aqui, se eu te dou uma função complexa, h, sendo u mais iv, então sabemos que ela é diferenciável com respeito à álgebra complexa, se e somente se as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Tá certo? Então, se você olha para a equação de Cauchy-Riemann, vamos pegar essa equação e vamos derivar com respeito a x, essa com respeito a y. Quando nós somarmos, eu vou ter aqui a derivada segunda com respeito a x, mais a derivada segunda com respeito a y. Essas duas vão cancelar e nós vamos concluir que a derivada segunda de u com respeito a x mais a derivada segunda de u com respeito a y é igual a zero. Analogamente, só mudando qual é a equação que você vai diferenciar com respeito a que variável, você vai obter que a v também é harmônica. Tá certo? Então, a conclusão é que a parte real e a parte imaginária de uma função holomorfa são funções harmônicas. Certo? Isso, em parte, pois no final dessa palestra, nós vamos entender um pouco sobre regularidade de funções harmônicas. Isso, em parte, explica aquele fenômeno que eu acho que todos vocês ficaram perplexos a primeira vez que viram. Eu, particularmente, me lembro, super perplexo, quando você define uma função, ela é uma vez diferenciável, você força, você exige diferenciabilidade em uma vez e automaticamente essa função se torna sem infinito, inclusive analítica, tem série de potências e tudo. Né? Então, o que está por trás, de fato, uma das razões é o fato de, na verdade, a parte real e parte imaginária de funções holomorfas satisfazem uma EDP elíptica, o laplaciano. Um outro exemplo. Vamos considerar agora mínimos de energia. Problema de membrana elástica. Qual é o problema de membrana elástica? Eu vou te dar um arame, certo? E vou torcer o arame. Torcer o arame significa prescrever o dado de fronteira. Tá bem? Vamos dizer que é uma função f de x. Digamos que o arame era um disco perfeito, certo? Era a esfera. E eu torci de forma f de x. Certo? Então, é um princípio básico que a membrana vai minimizar a energia. Certo? A membrana ela vai escolher, uma membrana elástica perfeita, ela vai tentar minimizar essa energia, que é, digamos, se V é o gráfico da membrana, ela minimiza a integral do gradiente ao quadrado. Certo? Esse valor de V representa a energia de uma determinada configuração. Bom, então, se ela minimiza a energia, nós podemos fazer o seguinte argumento. Eu vou pegar uma função que se anula na fronteira, φ, e como a U, digamos, o mínimo deste funcional, mínimo desta energia, se eu perturbo por φ, significa que a energia da membrana é menor ou igual que a energia da membrana mais Tφ. Em termos práticos, o que eu estou fazendo, eu estou levantando a membrana um pouquinho e vou soltar e perceber como é que ela vai voltar. Certo? Bom, se eu faço isso, ou seja, cálculo 1, t, a função que para cada t me dá um número real é de u mais t φ, atinge mínimo em t igual a zero. Portanto, nós aprendemos em cálculo 1 que a derivada desta função com respeito a t é zero, no ponto zero. Quando você faz essa conta, isso aqui, na verdade, em t, é um polinômio de segunda ordem. Não tem nada sofisticado aqui. Certo? É um polinômio em t. Tudo está fixado, a u é parada, a φ é parada. Isso aqui é uma função de t.
você calcula, você obtém essa expressão. Gradiente de U, gradiente de φ, igual a zero. Uso o teorema da divergência novamente. Eu posso escrever que essa integral aqui, na verdade, é igual à integral de menos Laplaciano de U, φ de x dx. Certo? Nós estamos mais ou menos na mesma situação que obtemos no primeiro exemplo. O Laplaciano da U contra qualquer função que se anule na fronteira dá zero. Então, mais uma vez, não existe outra alternativa para o Laplaciano de U a não ser igual a zero. Tá certo? Então, a teoria de membranas perfeitas naturalmente nos leva a considerações de funções harmônicas. Vamos um outro exemplo, certo? Vamos pegar agora um outro exemplo, aproveitando a aula do professor Bernardo sobre probabilidade. Vamos entender aqui esse exemplo. Vamos pensar que aqui é o Rio de Janeiro, aqui a praia, certo? E eu tenho um turista na cidade do Rio de Janeiro e quer chegar à praia. Mas ele está completamente desorientado, não tem a menor ideia aonde é a praia, tem muitos prédios. E ele está andando randomicamente. A cada esquina, ele decide entre 4 direções para onde é que ele vai. Certo? E eu quero entender qual é a probabilidade dele chegar na praia antes de chegar, digamos que aqui é morro e morro. Certo? Ou seja, ele vai partir de um ponto X da cidade, vai andar aleatoriamente. E eu quero saber qual a probabilidade dele chegar na praia antes de chegar no morro. Tá claro o problema? Vamos tentar entender esse problema. Bom, vamos chamar de U de X essa probabilidade. Certo? Partido do ponto X, eu quero saber, U de X vai representar a probabilidade. Então, ora, a probabilidade em X vai ser, é só eu pensar, ele tem 1/4 de chance de ir para qualquer um desses vértices adjacentes. Portanto, a probabilidade U de X é 1/4 da soma de U de X1 mais U de X2 mais U de X3 mais U de X4. A princípio eu não sei que número é esse. Tá certo? Mas todo mundo concorda que essa é a equação. Tá bem? Eu vou escrever essa equação de uma forma um pouquinho diferente. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4, vou multiplicar para cá, vou trazer para o outro lado, vou colocar 2x aqui e 2x aqui. Tá claro? Então é isso que eu fiz. U de x1 menos 2u de x mais u de x2, mais u de x3 menos 2u de x mais u de x4. Tá bem? Então, por enquanto é isso que nós temos. Certo? Vale a pena perceber logo de cara que vamos olhar para essa primeira linha aqui. Essa primeira linha, nesse estágio, eu estou pensando que cada quadrado tem, digamos, um quadrado 1 por 1. Qualquer o que é que seja. Então você percebe que aqui é o segundo quociente incremental da derivada pura. Eu tenho x1 e x2, a derivada aqui na direção x. Certo? Então isso aqui, se digamos, eu dividisse por h ao quadrado, que é exatamente essa distância, isso daqui é o segundo quociente incremental para calcular a derivada segunda. Certo? E a mesma coisa aqui embaixo. Acontece que a cidade do Rio de Janeiro é muito grande. Tá certo? Então, nós deveríamos pensar nesse problema como um problema contínuo. Certo? Ou a cidade é muito grande, ou, digamos, eu vou querer agora que o turista tome decisões cada vez mais rápidas, ou seja, em cada espaço, cada vez menores. Certo? Então, quando você deve pensar, então, pelo fato da cidade do Rio de Janeiro ser muito grande, você deve pensar numa situação contínua. Portanto, quando você fizer aquela conta, como eu acabei de falar, aquela primeira linha vai me dar a derivada segunda com respeito a x, a segunda linha vai dar a derivada segunda com respeito a y. Então, isso novamente nos leva à equação de Laplace. Certo? Interpretação probabilística. Excelente. E isso daqui é o famoso movimento browniano, que o turista vai sair aqui. Tem várias interpretações. Tá ótimo. Bem, então eu falei um pouco sobre a equação de Laplace. Tá
certo? De onde ela surge, quais são as suas propriedades. Vamos migrar agora para equações elípticas de segunda ordem, certo? A teoria, digamos que é a generalização de todos esses estudos e também aparece naturalmente. Bom, apenas para definir, não é um operador diferencial linear de segunda ordem, ou da forma divergente de A de x gradiente de U, ou traço de A de x deduz de U, é dito ser elíptico se essa matriz satisfaz isso. Basicamente, eu tenho um controle por cima e por baixo de quanto ela distorce o vetor P em comparação ao P, quer dizer, o ângulo que ela faz. A de P faz com P, tá bem? Bom, então, quando eu falar de operador elíptico de segunda ordem, eu estou me referindo a um dessas duas classes. Ou um operador da forma divergente, ou um operador da forma traço. Certo? Fica claro que, em todos os exemplos onde eu usei o teorema da divergência, a generalização da teoria é operadores da forma divergente. Operadores ou estruturas variacionais. Certo? E interpretações probabilísticas nos leva naturalmente a problemas da forma não divergente. Certo? Bem, interpretação de elipticidade, tá certo? Equações elípticas. Qual é a maneira correta de você interpretar uma EDP elíptica? Tá certo? De segunda ordem. Uma EDP elíptica, ela na verdade é elíptica. Aquela condição analítica que eu escrevi, na verdade o que ela está me dizendo geometricamente é que ela prescreve um balanço na curvatura do gráfico da função que é candidata a satisfazer uma determinada EDP. Tá certo? Então, geometricamente é isso. Ela, de uma certa forma, ela restringe o quanto a função se torce de um lado em comparação com o que se torce do outro lado. Tá certo? Bem, existem diferentes maneiras de eu falar o que eu acabei de falar, sendo um pouco mais preciso. Tá certo? Eu poderia ser bastante preciso, certo? Bastante rigoroso, bastante rígido. Eu poderia, por exemplo, pedir que a torção em cada ponto seja zero, se anule. Se ela torceu na direção X para baixo, exatamente essa mesma quantidade ela vai ter que torcer para cima na direção Y. Tá certo? O que eu estou falando disso? É a equação de Laplace. Por quê? Porque nós sabemos que uma função, se ela for harmônica, ela satisfaz ou seja, a média da função U em qualquer bola é exatamente o valor de x. Isto significa precisamente que a torção em todas as direções se anulam. Tá certo? Fica bastante claro, por exemplo, esta propriedade no exemplo que eu falei do turista, não é? Na verdade, nós encontramos a equação de Laplace supondo ou partindo do princípio que o valor U de x era exatamente a média dos seus vizinhos. Tá certo? Isso é outra maneira de você ver o teorema do valor médio. O teorema da média. Eu poderia ser bastante impreciso. Por exemplo, eu poderia dizer que a curvatura em uma direção não excede, digamos, 10 vezes. Pode ser que em algumas regiões ela é exatamente igual. Mas o que eu quero é que ele nunca passe de 10 vezes do quanto ela torceu para uma outra direção. Se você calcula isso, tá certo? O que eu estou falando aqui você olha para a função. Uma função que tem essa característica, que satisfaz isso, é uma função que quando você olhar para a hessiana dela, para a derivada segunda, o maior alto valor e o menor alto valor são comparáveis. Certo? Então, por isso, ela vai satisfazer uma equação com coeficientes apenas mensuráveis. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho, a importância dessa teoria, dessa forma. Nós poderíamos ser ainda mais ousados. Nós poderíamos pensar em funções
que esse balanço depende da própria estrutura da hessiana, certo? Então essa é uma teoria bastante nova, em comparação às outras que eu falei, que são equações chamadas na teoria de equações totalmente não lineares. São equações, são funções que dependem exclusivamente da hessiana, da estrutura da hessiana. Um exemplo, por exemplo, eu poderia pensar neste operador, um operador que aparece em algumas situações de geometria diferencial. Você pega, por exemplo, a hessiana nós sabemos que é uma matriz elíptica, uma matriz simétrica, portanto, eu posso diagonalizá-la, tem o primeiro alto valor, o segundo alto valor, eu poderia pensar, por exemplo, neste operador. Eu quero que isso aconteça. Perceba que isso, na verdade, é uma equação do maior alto valor e do menor alto valor. Estou prescrevendo. Um não pode ser muito grande e o outro pequeno, porque senão isso aqui não zeraria. Tá bem? É uma maneira menos precisa de você dizer essa equação. Tá bem. Bom, aplicações de EDP elíptica. A EDP elíptica é uma área... Quer dizer, eu costumo dizer que EDP é uma linguagem, tá certo, que a natureza se comunica com a gente. Então ela está em praticamente todos os fenômenos físicos, todos os modelos matemáticos. Né? E equações elípticas, ela aparece também num panorama principal, porque em muitas situações, muitas equações, ela usa a teoria de equações elípticas, por mais que a equação não seja elíptica, ela usa a teoria de equações elípticas como operador principal ou coisa parecida. Então, ela, de fato, ela está em todas as situações. Em geometria diferencial, ela aparece bastante, por razões que eu acabei de descrever. Na verdade, equações elípticas é uma equação da curvatura, tá certo? Em dinâmica dos fluidos, elasticidade, teoria da termodinâmica, as equações de Maxwell, eletrostática. Finanças é um outro exemplo bastante moderno. Teoria do cálculo das variações, nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco sobre isso. Processamento de imagens, ela também aparece, controle ótimo, estocásticos, teoria de probabilidades, problemas de transporte ótimo, biologia, química, matemática industrial, de fato, elencar todas as aplicações de EDP elíptica seria impossível. Quais são as questões típicas? Tá certo? Você trabalha com EDP elíptica. Eu resolvi que a EDP elíptica vai ser a razão da minha vida. Quais são as perguntas clássicas? Quais são os questionamentos que você, como um pesquisador em EDP elíptica, deve se preocupar? O primeiro deles é a existência de soluções. Certo? Você te dá uma equação, quero saber se existe ou se não existe. Esse, na verdade, é uma preocupação mais matemática do que física ou engenharia. Tá certo? Que eles não provam que existe. Eles percebem, eles veem que existe, faz um modelo, vê que funcionou, então é porque deve existir uma solução. Mas, para conforto matemático, é sempre importante você ter uma teoria de existência. Estabilidade também é uma outra pergunta. Estabilidade, unicidade, tá certo? Se eu te dou um dado de fronteira, eu quero saber, por exemplo, muitas equações, muitos modelos são baseados em coleta de dados, certo? E eu gostaria de ter uma teoria que, se eu fiz algum erro na coleta de dados, não vai destoar muito o resultado. Não é? Então, isso é uma pergunta bastante relevante do ponto de vista de aplicações. Tá certo? Propriedades qualitativas e geométricas de soluções. Tá certo? Isso já é uma preocupação já mais matemática, mas bastante nobre também, questões de simetria, por exemplo. Você tem uma determinada equação, digamos, na bola, digamos, em um domínio simétrico, e eu gostaria de saber se a solução herda essa simetria. Tá certo? E a quarta é regularidade, suavidade de soluções, que pode parecer, neste momento, um preciosismo matemático, mas não é. É, de fato, uma das principais questões da teoria de equações elípticas é, de fato, a regularidade. Tá certo? Então, esse é o tópico que eu vou me deter mais hoje. Certo? Um exemplo. Existência versus regularidade. Tá bem? Então, entrando um pouquinho na teoria,
Tá certo? Teoria de existência, em geral, é obtida por abordagens variacionais ou interpretações probabilísticas. Foi o que nós fizemos nos exemplos anteriores. Tá certo? Questões variacionais, por exemplo, mínimos de funcionais. Quando existe um passo que eu fiz nos dois exemplos onde eu usei o termo da divergência, que é um passo não trivial. É usar o termo da divergência, eu passo pelo gradiente de U e calculo o divergente para obter o laplaciano. Essa passagem, do ponto de vista matemático, ele é delicado, porque, em geral, essas considerações de energia, tá certo? Me dá soluções, a existência delas são em soluções de espaços de diferenciabilidade fraca. Na verdade, aquele gradiente só existe no sentido L2 e não é claro de forma nenhuma que você pode calcular o divergente para encontrar uma equação de segunda ordem. Tá certo? E o método de Perron, também quando você aplica o método de Perron, que é uma outra forma de você resolver uma EDP elíptica, você vai obter uma solução contínua ou semicontínua. Então você está muito longe de poder diferenciar classicamente. Tá certo? Então, quer dizer, a teoria de regularidade é esse fenômeno maravilhoso das EDPs elípticas que ela herda suavidade. Você começa com uma função que a princípio mora num classe bastante ampla e pelo fato dela satisfazer uma determinada EDP, ela herda mais regularidade. Regularidade, às vezes, suficiente para você interpretar a solução como clássica. Certo? Então, na verdade, quem faz a ponte entre a solução clássica e essa teoria de existência é a teoria de regularidade. Certo? Mas ela tem várias outras implicações. Por exemplo, ela é utilizada para garantir convergência de soluções numéricas. Tá certo? São resultados de regularidade das soluções que garante convergência de soluções numéricas. Certo? E ela, por exemplo, em problemas de homogeneização, que eu vou falar um pouquinho, ela se torna fundamental também. Tá ótimo. Teoria de regularidade elíptica. Então vamos entender um pouquinho sobre essa magia que eu estou falando. Tá certo? Vamos olhar para uma função, para essa equação. Laplaciano de U igual a F. Tá certo? Isso aqui não é bem uma equação. Certo? Eu te dou uma função, você calcula o Laplaciano dela e chama de F. Certo? É isso que a gente está fazendo. Ninguém está resolvendo uma equação. Não estou prescrevendo o Laplaciano. Eu quero interpretar isso assim. Eu te dou uma função, você calcula o Laplaciano e vamos chamar o Laplaciano de U igual a F. Certo? Então o que nós gostaríamos de fazer é inferir regularidade da hessiana da U a partir da suavidade do seu Laplaciano. Certo? Em dimensão 1, em uma dimensão, o problema é trivial, porque em uma dimensão o Laplaciano é a derivada segunda. Então, se a derivada segunda se confunde, quer dizer, o Laplaciano e a hessiana se confundem. Em maiores dimensões, o problema se torna mais interessante, não é? Bom, então eu apresento para vocês um teorema-chave da teoria, tá certo? O teorema de Schauder para a equação de Poisson. Ele diz o seguinte: se a função f for de classe Hölder contínua, todo mundo sabe o que é Hölder contínua, mas não custa nada a gente escrever que uma determinada função f é dita Hölder contínua se for menor ou igual que uma constante. Então essa é a condição. Esta é a condição para o teorema. Ele diz que se a f for Hölder contínua, então a hessiana é Hölder contínua. Tá certo? Da maneira que eu estou colocando, parece um teorema mais um teorema. Mas eu quero convencer a vocês que esse teorema é mágico. Tá certo? De fato, a interpretação desse teorema é surpreendente. Tá certo? Ninguém deveria estar confortável na cadeira ao ver esse teorema, porque ele diz algo que é contraintuitivo, e eu vou provar para vocês. Certo? Então, escrevendo, ele está dizendo o seguinte: se eu somo o traço da hessiana é C-alfa, então todas as entradas são C-alfa. Tá certo?
Isso não tinha a menor razão para ser inicialmente. Vamos olhar. Vamos pegar aqui, por exemplo, um 3×3. Então, a teoria de Schauder diz o seguinte. Olha para a hessiana da U. Certo? Soma a diagonal. Tá certo? Eu não estou sequer pedindo que as entradas da diagonal sejam C-alfa. Todo mundo sabe que se eu somo duas funções e eu tenho um resultado, digamos, C infinito, isso não quer dizer que cada parcela é suave. Você pode pegar um monstro mais menos um monstro dá zero, C infinito, mas o monstro não é C infinito. Então o resultado diz, então todas as entradas, inclusive a da diagonal, são individualmente de classe C-alfa. Ele dá também uma estimativa da norma, aquela constante C que eu coloquei ali, a norma C-alfa de cada uma delas, em função da norma C-alfa dessa soma. Tá certo? Então é de fato um resultado surpreendente. Algumas observações com respeito a esse teorema, tá certo? É claro que se a F for de classe CK-alfa, ou seja, se a késima, se ela for diferenciável e a késima derivada dela for Hölder contínuo, então a U é de classe C2 mais K-alfa. Provar isso é muito simples, uma vez que você tem o teorema, porque você faz apenas diferenciar. A equação ela é linear, derivadas comutam, a gente sabe disso. Então, se você deriva K vezes desse lado, você vai ter que o laplaciano de UK, da derivada késima, digamos, da U, é igual à derivada késima da F. Então, você aplica o teorema que eu acabei de enunciar, você tem esse resultado. Segunda observação. O teorema falha se a U for meramente contínua. Ou seja, se eu não tiver um módulo de continuidade adequado, o teorema é falso. Ou seja, eu posso ter uma função que não é de classe C2, cujo laplaciano é contínuo. Tá certo? O outro extremo também falha, ou seja, se alfa igual a 1, o teorema também não funciona. Se a F for Lipschitz contínua, então também não podemos inferir que a derivada, que a hessiana da U é Lipschitz contínua. Tá certo? Então ele é sharp em vários aspectos. Bom, essa teoria ela se estende para coeficientes variáveis também, tá certo? E eu vou fazer aqui, eu vou roubar um pouquinho, vou tentar convencer vocês que, uma vez que você tem o teorema de Schauder para a equação de Poisson, não é tão absurdo acreditar no seguinte teorema. Olha para essa equação agora, certo? Elíptica, onde as entradas são Hölder contínuos, a F é Hölder contínua, tá certo? E apenas eu estou dizendo que no zero ela é a identidade. Tá certo? Eu sempre posso supor isso por eliticidade. Então eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou escrever esta equação aqui dessa forma. E o que eu estou fazendo, eu estou somando e subtraindo o laplaciano dos dois lados. Certo? Somando e subtraindo o laplaciano dos dois lados. Eu vou obter essa equação aqui. Certo? Bom, agora, pela teoria de Schauder para o laplaciano, tá certo? Aqui é que eu vou roubar um pouquinho. Eu posso fazer a seguinte estimativa. A norma C-alfa da U, quer dizer, eu estou aplicando o teorema de Schauder que eu acabei de falar para essa equação. Eu vou pensar isso aqui tudo como sendo uma nova função G e vou tentar estimar a norma C-alfa da hessiana pela norma C-alfa desse lado. Tá bem? Isso que o teorema de Schauder nos ensina. Tá bem? Ora, se eu faço isso, eu quebro aqui desigualdade triangular e, pelo fato, quebro novamente. Aqui eu vou usar o fato... A nossa hipótese é que a matriz, as entradas da matriz são todas C-alfa. Então, a distância, digamos, para o zero é bem pequenininha na norma C-alfa, se o x for pequeno o suficiente. Então, eu posso fazer esse epsilon tão pequeno quanto eu quero. Essa constante Cn é que aparece da teoria. Tá certo? Então, eu posso absorver esse lado aqui. Eu faço esse epsilon ser tão pequeno, tal que isso aqui dá no máximo meio, digamos. Então eu absorvo isso, trago para cá, e eu vou ter então eu vou
Dessa forma, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma estimativa da norma C-alfa da hessiana por constantes que dependem apenas disso. Certo? Onde é que eu estou roubando um pouquinho? É que, na verdade, o teorema eu não quis ser tão preciso, mas o teorema que eu escrevi, da teoria de Schauder, é uma teoria de regularidade interior. Ou seja, eu estimo a norma C-alfa da hessiana, mas eu tenho que perder um pouquinho, eu tenho que entrar um pouquinho no conjunto. Então, na verdade, essas normas que eu estou calculando aqui são em subconjuntos diferentes. Certo? Mas isso dá um pouquinho mais de trabalho, você coloca um peso que vai penalizar quão próximo o x está da fronteira e isso você consegue resolver. De tal sorte que você prova também o teorema de Schauder para equações com coeficientes variáveis. Tá certo? Isso tudo é lindo, maravilhoso, super poderoso. Mas em muitos casos não realista. Certo? Vou começar a passar para um problema um pouquinho mais sofisticado. Materiais compostos. Tá certo? Materiais compostos. Meios descontínuos. Suponha que eu quero estudar algum daqueles problemas que eu escrevi anteriormente, ou da membrana elástica, ou da densidade de substância, em um meio que tem duas ligas, metal e ouro. Certo? Bem, digamos que então a equação que rege, digamos, o fluxo da substância, digamos, no meio M1 é este e no meio M2 é este. São diferentes. Tá certo? Porque essas constantes, ou os coeficientes, ela depende exatamente do meio que você está estudando. São propriedades do meio. É aquela constante C que aparece no primeiro slide. Certo? Pergunta. A concentração de substância U varia continuamente de um meio para o outro? Essa é a pergunta. Certo? É claro que nessa região, isso é infinito. Isso aqui não é muito diferente do Laplaciano. Nessa região, isso é infinito. A pergunta é como é que ela muda de um meio para o outro. Certo? Bom, isso na verdade é muito mais comum do que se pensa. Porque se eu pego uma chapa de aço, essa é a visão macroscópica, mas microscopicamente existem vários... É um meio hostil, existem várias impurezas na placa que faz essa diferença dos coeficientes. Então, de fato, se você faz aquela mesma conta que nós fizemos no primeiro slide, você vai obter que a concentração de substância ela vai satisfazer uma equação da forma divergente, aonde os A e J são elípticos, porém descontínuos. Tá certo? Ela muda. Em cada célulazinha dessa eu vou ter um comportamento diferente, ela vai mudar. Então, globalmente, quem rege o sistema é um operador com coeficientes descontínuos. Então, a teoria de Schauder está fora. Tá bem? Não vou responder essa pergunta agora. Vamos para uma outra motivação. Certo? O 19º problema de Hilbert, daquela famosa lista de problemas que Hilbert lançou em 1900, tá certo? Ele perguntava no seu 19º problema se os mínimos de funcionais convexos, não era nessa linguagem, mas mínimos de funcionais convexos são sempre suaves. Essa era a pergunta do Hilbert. Certo? O que significa isso? Ele estava olhando para funcionais de energia dessa forma e queria saber se o mínimo desses funcionais herdavam regularidade pelo fato de ser mínimos. Certo? Bem, o 19º problema de Hilbert é resolvido em 57, 59, pelo Di Giorgi, via EDP. Como é que ele resolve esse problema? Ele olha para um mínimo, tá certo? Se ele é um mínimo, aquele mesmo truque que a gente usou no exemplo da membrana, você perturba ela por uma certa função, calcula a derivada com ponto T e isso é zero. Quando você entra aqui e faz a derivada, essa regra da cadeia, você vai obter essa equação. Se isso vale para toda φ, você vai obter que... usa o termo da divergência primeiro. Se isso vale para toda φ, você tem essa equação. Divergente de FJ/du igual a zero. Ou seja, um mínimo satisfaz essa equação. Que não é linear. Ela não é linear. Certo? Então, se você calcula o divergente, você obtém essa equação.
novamente, não é linear. Eu tenho a derivada da U aqui dentro desses coeficientes que eu não sei quem são. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos ter esperança. Se por algum motivo eu conseguisse provar que esses coeficientes caem dentro da teoria de Schauder, o teorema que eu falei agora há pouco, a U seria de classe C2-alfa. Portanto, esses coeficientes seriam de classe C1-alfa. Então, a U seria C3-alfa. Então, os coeficientes são C2-alfa, a U é C4-alfa. Ninguém para mais a gente vai até C infinito. Certo? Mas a F, para mim, não importa a regularidade dela. Vamos pensar que ela é C infinito. Então, quem obstruiria o fato dela ser Hilbert contínua é a derivada da U. Ou seja, se por algum motivo a gente conseguisse provar que du é Hilbert contínuo, então o teorema de Schauder me daria U C infinito. Bem, vamos lembrar que ela satisfaz isso, tá certo? E eu preciso verificar que a derivada de U é C alfa. Então, o que é que nós vamos fazer? Que o professor Carlos Tomé nos ensinou hoje, vamos linearizar a equação. Vamos derivar essa equação em alguma direção. Tá certo? Então, eu fixo uma direção e derivo essa equação nessa direção. Eu vou obter essa equação. Isso é simples de obter. Certo? Todos os passos que eu estou fazendo aqui são aritmeticamente simples. Então, você vai obter que eu quero provar que a derivada da U é de classe alfa. Então, está aqui a derivada da U, é essa U mi. Então, a UMI satisfaz essa equação. Aqui, eu vou esquecer o fato dela ser uma equação que depende da U. Ela é simplesmente elíptica. E, para isso, vai bastar. Certo? Ela é elíptica, provavelmente descontínua. Tá certo? Mas a derivada da U satisfaz uma equação da forma divergente com coeficientes elípticos, mas, a princípio, meramente mensuráveis. Da mesma forma que o problema com materiais compostos satisfaz. Certo? E aí? O que é que acontece? Eu apresento para vocês um santo graal da teoria, o teorema de Digiorgi-Nash-Moser, final da década de 50, início da década de 60. Ele diz que se a matriz A é elíptica, então uma solução deste problema é Hilbert contínua. Certo? Então, este teorema garante uma resposta afirmativa para o 19º problema de Hilbert e me diz que densidades em meios, por mais que os meios sejam descontínuos, atravessa continuamente, na verdade, uniformemente contínua. Certo? Esse é um teorema célebre, várias implicações, por questões de tempo eu não vou comentar aqui. Mas eu quero destacar mais uma vez a importância desse teorema. Então, e ainda dá uma estimativa aqui, que também para a gente é muito importante. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo de aplicação, já temos dois, desse teorema. Solução do 19º problema de Hilbert e o fato de densidades de substâncias atravessarem meios, transição de fase continuamente. Um outro exemplo da teoria de superfícies mínimas é o seguinte. Vamos lembrar, uma superfície mínima é aquela que minimiza a área. Certo? Então você olha para esse. Então ele é um mínimo de um funcional. A dificuldade da teoria de superfícies mínimas é que este funcional ele é convexo, mas ele não é uniformemente convexo. Quando esse termo, digamos, t ao quadrado, aqui, vamos pensar que isso aqui é um t ao quadrado, vai para o infinito, isso se lineariza. Isso vai ficando cada vez mais reto. Então a teoria que eu acabei de falar não se aplica imediatamente. Porém, se o gradiente da U ficar dentro de um ranking prefixado, esse funcional é uniformemente convexo, e aí eu posso aplicar a teoria que a gente acabou de escrever, a teoria de Digiorgi-Nash-Moser ou o 19º problema de Hilbert. Isso, então, é o teorema, devido a Digiorgi, que diz que superfícies mínimas Lipschitz são suaves. Certo? Então, toda superfície mínima, se ela for Lipschitz, se ela for gráfico de uma função Lipschitz, ela automaticamente se torna C1-alfa e daí para frente C infinito. Certo? Excelente. Bom, nos 10 minutinhos que eu ainda tenho, eu quero falar um pouquinho sobre problemas de fronteira livre.
que é um dos principais tópicos de pesquisa que eu atuo. Certo? Vamos lá, vamos para um exemplo, tá certo? Vamos supor que eu tenho um corpo eletricamente carregado, ou se você preferir, um corpo aquecido, tá certo? E eu gostaria de isolá-lo, térmica ou eletricamente, por uma curva tal que o fluxo elétrico seja constante. Tá certo? Isso é um problema clássico, certo? Muito importante em várias aplicações da matemática. Tá certo? Em uma situação estacionária. Tudo bem. Então, ou seja, eu vou isolar, então daqui para frente não tem mais carga, U é zero a partir dessa fronteira, certo? A U é na região onde a U é positiva, eu vou ter a equação, que é satisfeita via as equações de Maxwell. Portanto, a equação que é satisfeita é essa. Laplaciano de U é igual a zero nessa região. A U é igual a φ na fronteira desse corpo que você está me dando. Tá certo? E nessa fronteira que eu estou procurando, a U é zero e eu estou prescrevendo. A derivada normal é igual a 1. O que acontece? Essa é uma equação de segunda ordem, super determinada. Eu estou sendo muito exigente. Certo? Ele não é solúvel sempre. Então, na verdade, a pergunta é da maneira que foi colocada aqui. Eu quero encontrar, se é que é possível, uma outra curva que contém o D, de tal sorte que esse problema seja solúvel. Certo? Então, a U é incógnita, mas a região onde a equação é satisfeita também é, a princípio, desconhecida. Tá certo? Como é que se resolve esse problema? Vamos lá, é aquilo que eu acabei de falar. A U ela vai ser harmônica na região onde ela é positiva. Tá certo? É claro que a U também é harmônica na região onde ela é zero. Certo? O Laplaciano de uma função zero é zero. A derivada normal da U, na fronteira, nessa fronteira aqui, que está em azul, eu estou prescrevendo ser igual a 1. Certo? Tá bem? Só que a gente pode fazer um truquezinho aqui, usando o teorema da divergência mais uma vez. Você pega uma bolinha centrada e você calcula Laplaciano de U vezes qualquer função φ, que se anule na fronteira dessa bola. Isso é igual a isso. Aqui é o teorema da divergência. Tá bem? Ora, mas se isso é verdade para toda função φ, o que eu estou falando, num sentido, digamos, da medida, certo? Pensando o Laplaciano da U como uma medida, é que o Laplaciano da U é igual a 1 na fronteira. Porque o Laplaciano da U é a derivada normal, pelaquela conta que eu acabei de falar. Então, o Laplaciano da U é igual a 1 nesta fronteira. Então, forçando bem a barra, certo? O que eu estou querendo dizer é que o Laplaciano da U satisfaz essa EDP. Laplaciano de U é igual a delta zero, a função delta de Dirac, atuada no ponto U. Ou seja, quando a U é positiva, isso aqui é zero, então ela é harmônica, e no momento onde ela zera, eu tenho um pico que diz que ela é exatamente 1. Tá certo? Essa seria a EDP. Certo? A EDP singular, o potencial sequer uma função. Então é um pouco mais sofisticado do que eu falei agora há pouco. Mas como é que a gente desenvolve uma teoria para atacar esse problema? Tá certo? Vamos pensar um pouquinho. Eu queria então entender essa equação. Então eu poderia fazer o seguinte. Lembra daquele exemplo da membrana, que você faz um mínimo, tá certo? Você faz uma perturbação, faz um mínimo. Vamos fazer para um funcional um pouquinho mais geral, que é o gradiente de U ao quadrado, que é a energia que eu tinha minimizado, mais um potencial, F de V. Tá bem? Vamos minimizar isso. Você faz a mesma conta, você vai obter que um mínimo deste funcional satisfaz essa equação. Laplaciano de U igual a F' de U. Certo? É bem simples isso. Ora, mas eu quero uma que aqui dê delta zero. Então, para vocês que fizeram um pouquinho já de EDO, você sabe
quem é a função cuja derivada é a ΔZ? Quem é? Aquela função chamada de Heaviside, né? Que é 0 quando a U é 0, no eixo negativo, e 1 pula de 0 para 1 nos eixos positivos. Portanto, você quer minimizar este funcional descontínuo. Tá bem? Então você dá uma abordagem variacional para o problema, você minimiza esse funcional. E de fato isso foi feito no início da década de 80, lá o Caffarelli, certo? Tem uma teoria muito robusta, muito rica, que diz que existe um mínimo desse funcional. De fato, ele satisfaz a equação que a gente estava querendo, a Laplaciana de U é igual a 0. Observa uma outra preocupação que essa teoria traz. É que não apenas agora nós estamos preocupados com a regularidade da função U candidata a ser solução, mas também nós temos que nos preocupar com a regularidade da superfície desconhecida. Tá certo? Isso é um pouco mais sofisticado. A U é Lipschitz contínua, tá certo? O que é a regularidade ótima do problema, ela não poderia ser melhor do que Lipschitz contínua. E aqui é que vem, digamos, a parte mais difícil de toda essa teoria, é que de fato eles conseguem provar que a fronteira da onde a U é positiva, que é a candidata para ser aquele isolamento, é uma superfície suave a menos de um conjunto de medida nula. Tá certo? Portanto, a equação é satisfeita classicamente nessa região. Tá certo? Destaco que esse conjunto, esse possível conjunto singular é inevitável. Em dimensões maiores, ele eventualmente pode acontecer. Em dimensões 2 e 3, é possível provar que eles não existem. Certo? É curioso, em dimensão 2, o resultado em dimensão 2, que a fronteira é suave globalmente, sem pontos singulares, está nesse paper de 81, 82 de Caffarelli. Dimensão 3 é um outro paper de 2004, quer dizer, demorou praticamente 20 anos, mais de 20 anos, para se provar de 2 a 3. Certo? Existem várias perguntas interessantes, factíveis, interessantes e em aberta nessa direção. Vamos mudar um pouquinho, vamos ser um pouquinho mais ousado agora, tá certo? Vamos olhar para esse nosso coleguinho, o gelinho, certo? E vamos pensar que o nosso gelinho está dentro de um copo d'água. Todos vocês já tiveram a seguinte sensação. Você pega um gelo, todo sharp, certo? E coloca dentro d'água. O que acontece depois de algum tempo? Aquelas quinas do gelo começam a se arredondar. Certo? O que está funcionando aí? Teoria de regularidade de fronteira livre. Quer dizer, o fato, a difusão, tá certo? Mostra que a fronteira livre, que é a fronteira do gelo, fica suave. Tá bem? Vou falar já sobre isso. Bem, aqui o problema é um pouco mais sofisticado. Por quê? Eu tenho gelo e, digamos, a transição de calor acontece de uma forma no gelo. Existem os coeficientes do gelo, que são responsáveis pelo fato de ele ser sólido, ele tem um comportamento. Na região da água, eu tenho um outro operador, elíptico também, mas um outro operador, com outros coeficientes, que rege o sistema dentro da água. E tem algo mais ainda. Existe um balanço de energia. Quer dizer, a água, fazendo o caminho inverso, a água, para se tornar gelo, ela gasta energia. Certo? Não é apenas resfriamento, existe um salto de energia que é necessário para a água virar gelo. Então existe também esse fluxo de energia de um lado para o outro. Então vamos tentar colocar em termos matemáticos mais precisos. Digamos que U denota a temperatura, tá certo? Então eu tenho, digamos, na região onde a U é positiva, a temperatura positiva é água, sistema de água. Então eu tenho um operador elíptico que é satisfeito nessa região. Na região negativa é onde ela virou sólido, então eu tenho gelo. Então existe uma outra EDP que é satisfeita nessa região. Certo? E ainda tem um fluxo, que eu não sei quem é, um fluxo que balanceia a energia gasta de uma transição de fase para outra. Então o problema é todo esse. A fronteira gelo-água é a fronteira livre do problema. Tá certo?
Bom, falar um pouquinho só sobre esse problema, rapidamente. O caso onde o L1 é igual ao L2, é igual ao Laplaciano, e o fluxo é esse fluxo, esse problema pode ser tratado de forma variacional, e isso foi feito também no meados dos anos 80, por Audi, Caffarelli e Friedman. Quando os operadores são o Laplaciano e o fluxo é geral, isso é uma teoria muito bonita, muito robusta, no final dos anos 80 do Caffarelli, tá certo? E para operadores elípticos gerais, você não sabe, mas gerais, muito pouco ainda é conhecido. Isso é um problema, uma área muito ampla, muito grande, certo? Problemas fascinantes. Então eu termino a minha apresentação com um teorema que ainda não está escrito, e é mais um convite, é um teorema, mais uma conjectura, quer dizer, é um teorema que nunca foi escrito, mas tem-se maquinário suficiente para estabelecer ele. Diz o seguinte: se os operadores forem da forma divergente, com coeficiente C-alfa, então é possível construir uma função U, encontrar uma função U que satisfaz o seguinte. Ela satisfaz o primeiro operador na região de positividade, satisfaz a equação na segunda região de positividade, ela é Lipschitz contínua. Perceba, o fato dela ser Lipschitz contínua é não trivial. Perceba que, de uma transição para outra, os coeficientes mudam. Então, a equação que rege o sistema globalmente é descontínuo. Tá certo? Ele é descontínuo. Então, a teoria que eu apresentei para você, a teoria de George Nash-Moser, diz que ele é Hölder contínuo. A U é Hölder contínuo, tudo bem. Mas o fato que ela é Lipschitz é algo a mais que a teoria de George Nash-Moser, em geral, não fornece. Inclusive, não é verdade em casos geralmente, tá certo? Então, é um passo a mais. E na região de transição, essa é o fluxo que é satisfeito. Para entender esse fluxo, você precisa entrar um pouquinho numa teoria chamada teoria geométrica da medida, certo? Que é uma teoria bastante nobre e muito útil, tá certo? E sob algumas condições adicionais do problema, é possível provar que essa função, quer dizer, a princípio ela não é, eu não tenho nenhuma regularidade da interface, ela é apenas uma superfície, quer dizer, um conjunto. Aí usa-se teoria geométrica da medida para imitar geometria diferencial em um conjunto que não é diferenciável, e a posteriori consegue-se provar que aquele conjunto que a gente estava brincando aqui, nós não sabíamos se ele era diferenciável ou não, de fato herda regularidade. E torna-se a brincadeira do gelo, que depois de algum tempo dentro da água, começa a se arredondar e herda regularidade. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar.